ao longo da história do seu pai e do método Kane, isso começou muito como uma descoberta pessoal dele, né? Como algo Totalmente. que ele gostou muito e tal. E quando é que vocês perceberam, tanto ele quanto vocês, também como filhas, você e a sua irmã, que esse método ele podia ser compartilhado com outras pessoas e que isso compartilhar essa forma diferente de se viver, de encarar a vida, de encarar o esporte, né? Quando é que vocês perceberam que isso era um negócio também, né? Quando é que surgiu esse insight para vocês e como é que tem sido isso ao longo do tempo, compartilhar essas experiências, esse método com outras pessoas? Bom, começou já há alguns anos atrás, dentro na época do nosso estúdio, né? A gente fazia as aulas lá, e isso atraiu muito a atenção de várias pessoas, porque nem todo mundo tem prazer vamos conversar, né? Verdade, de se exercitar. Para algumas pessoas é uma coisa um pouco. A gente sabe que tem importância, né? Mas é aquela coisa, ai, tem que me exercitar, não é? Ai, hoje tem que fazer, ai, hoje é dia. Então é mais ou menos. Então, começou dentro já tinha o yoga, e o yoga sempre atraiu muito. E quando ele começou a dar as aulas de bioginástica, que era uma coisa muito nova, atraiu pela maneira como você executa os exercícios, porque você mistura uma liberdade de movimentos, de braço, de perna, que tem uma estética bonita, tem o desafio, né? Quando a gente se sente desafiado, provar uma coisa nova, um sabor novo, é sempre muito gostoso, né? Especialmente, né? É sempre para experimentar aquilo que é novo. E então as pessoas foram se interessando, e aí começou a ter ele começou a dar, nós começamos a dar aulas no estúdio. Começou meu pai a dar e depois eu comecei a dar também e comecei a desenvolver com a minha irmã em paralelo. É interessante isso, que é um produto dentro de um produto. A ginástica Kane, que o que era? Levar a bioginástica para dentro de uma aula coletiva na época, tá? Foi durante muitos anos. Que também usasse a estética, ou seja, que fosse para manter o corpo, desenhar o corpo, moldar o corpo. E o mais interessante é que no início eram só mulheres, depois não, homens começaram a entrar. Por quê? Porque é um trabalho que exige muita mobilidade. Você trabalha muito o alongamento para quê? Para você alcançar a flexibilidade. Você trabalha com força, com agilidade, com destreza, com os movimentos humanos mais simples, como caminhar, se deslocar, se mover para os lados, saltar. Então, são os movimentos que são da natureza do ser humano, né? E isso foi juntando o trabalho do Tai Chi, como eu já falei antes, da força, foi trazendo um nível de consciência corporal extremamente profunda. E quando a gente fala do alongamento e flexibilidade, eu prefiro falar primeiro do alongamento, porque é o alongamento que leva ao desenvolvimento da flexibilidade. Porque eu nasci com o dom ou o azar, depende do momento, às vezes, né? Porque às vezes você ser muito flexível também não é bom. Ser extremamente encurtado também é péssimo, é difícil. Então, tudo na vida é o quê? É o equilíbrio. Né? Então, vamos lá. Falando das pessoas mais encurtadas, que é o que se tem mais, é a grande maioria, você trabalha alongamento para se atingir um aumento da flexibilidade. Trabalho de deslocamento, lateralidade, salto, força, sair
do super rápido, de um movimento muito rápido para um movimento muito lento. Então, a gente foi vendo que isso também era bom para atletas de vários tipos de esportes diferentes. Começou principalmente, engraçado, começou com o surf. O surf foi um dos principais, foi o que despertou mais. Por quê? Porque também é um trabalho que a gente trabalha quando eu falo consciência, não é só consciência corporal, é o foco, porque tem muita respiração. Mesmo durante o executar da bioginástica, a gente leva para dentro da bioginástica as técnicas respiratórias que eu falei na introdução. E essas técnicas te levam ao aumento de consciência. E, consequentemente, aumenta o seu foco. E também relaxa. Então, você aprende a como precisar usar o foco e como precisar usar o relaxamento. Porque tem horas que você precisa de foco, estar atento, e tem horas que você precisa saber relaxar. Mais um dos fatores da bioginástica, como a gente começou a notar, é mobilidade. A mobilidade. Em certos esportes, você precisa de mobilidade. Você está remando e tem que subir numa prancha. Quanto mais você tiver uma agilidade de subir na prancha, melhor você fica. E aí começou o vôlei a procurar. Por que o vôlei começou a procurar? Mobilidade, agilidade. Aí, nesse caso, foi mais foco. Porque a gente entrou muito com a parte respiratória, concentração. Está nervoso na hora que vai jogar? Aprender a se concentrar através de técnicas respiratórias. Gente, é tanta coisa para falar que eu não... É tanta coisa. Tô botando umas imagens, ó, Roberta, do método Orlando Cânio para o pessoal que está nos assistindo ver um pouquinho aqui do vídeo, né? Legal, que tem legal. no canal, né? Vamos lá, aqui um pouquinho da programação. Tá aí, Orlando Cânio, mostrando um pouco do método. Muito do que Roberta estava falando aí, né? Os alongamentos. Né? Força, contração, expansão. Eu estou lá atrás. Ó. Os movimentos dos animais, que hoje, dentro da bioginástica, nós usamos alguns, nós não usamos todos. Hoje, porque é o seguinte, a bioginástica, ela, inclusive, é isso, ela está sempre em evolução. Conforme a gente foi trabalhando cada vez mais com atletas e atletas de alta performance, houve novas adaptações, novas pesquisas, novos estudos. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho muito com o jiu-jitsu. Por quê? Porque o jiu-jitsu precisa de mobilidade, né, do quadril, porque a jiu-jitsu ele prende, não sei se você pratica, Ivan, ele prende já pratiquei. Prende muito o quadril, os ombros são muito presos, então os movimentos de bioginástica vão dando mais, soltando mais o corpo e, ao mesmo tempo, dando força. Não é uma coisa para relaxar, porque o próprio jiu-jitsu é uma luta marcial importante, porque ela também já trabalha o foco. Né? Então, quando você introduz as técnicas respiratórias, você aumenta mais ainda esse trabalho, inclusive do recover, da hora de você saber relaxar. Porque entre uma luta e outra, você precisa se recuperar. Então, ao mesmo tempo, você faz um trabalho de fortalecimento e aumentando um pouco a mobilidade dos ombros, a mobilidade do core, né? Aumentando mais a força do core,
trabalhando bastante as pernas de uma maneira diferente do que na luta, ou seja, você criando mais força para que os lutadores tenham aquela base bem firme. Rolamentos, a gente trabalha muito com rolamento, a bioginástica tem muito rolamento, então como você fazer o rolamento se soltando, é muita coisa. Quando eu falo, vou lembrando muita coisa. Muito rico, muito plural, né, Roberto? Muito plural. Muita coisa, tudo dentro. Consegue, como é que eu poderia falar? Direcionar para cada tipo de esporte aquilo que mais precisa, trabalhando sempre em cima da bioginástica.